6.000 leads por mês. O que você faria com esse número de pessoas novas, os vulgos leads, dentro de uma empresa? Isso é um papo que eu quero ter aqui agora com vocês, que é uma parada que tá me fazendo pensar bastante. Por quê? É, Primeiramente, né, prazer, eu sou o Sorriso. Eu trabalho em uma agência de marketing, prestando serviço para uma agência de marketing. E dentro da minha carteira de clientes, eu tenho alguns clientes muito grandes de concessionárias de carros novos aqui de Brasília, grupos grandes mesmo, que por mês, né, da minha carteira que eu gerencio, dá na casa varia um pouquinho, mas fica aí entre 180, 200 mil reais por mês. E por mês, né, juntando todos esses clientes, eu gero aí na casa de 6.000 a 7.000 leads por mês, né? A depender do mês, se vai ter alguma oferta diferente ou não, mas essa é a média de quem eu tenho que cuidar da estruturação das campanhas, eu tenho que estudar da estruturação do plano de mídia, das estruturações de performance das campanhas, para sempre estar mantendo este mesmo nível, eh, em sentido de volume de leads, como de aumentar esse número, né? Nunca diminuir, nunca, né? Aonde, em que lugar você vai querer diminuir vendas? E eu fico me perguntando uma parada que é uma análise e uma. E como é que diz assim? Uma maneira diferente de pensar. Porque eu fico pensando assim, cara, são 6.000 leads por mês. Para onde é que vai essas pessoas? Porque o que ocorre? É uma constante. Isso todo dia, isso todo fim de mês, isso todo início de mês. Todas essas lojas, elas só fazem uma coisa: oferta. É simplesmente ofertar. E seja o que Deus quiser. É uma guerra incessante de preço. Concessionária de novos, e eu vejo muito também os concessionários e dono de lojas de carros usados, dono de garagens de usados, querendo ir pelo mesmo caminho. Só que lojas usadas, ela tem infinitamente menos dinheiro que uma concessionária de carros novos. E aí eu fico fazendo essa comparação e fico analisando. Só que o ponto nem é esse. O ponto que eu quero trazer aqui é algo que eu vejo nesse livro aqui, chama Confissões de um Publicitário. Ele traz alguns pontos muito interessantes que eu vejo acontecer hoje, né? Todo mês, todo dia, comigo no meu trabalho, e ninguém escuta, na verdade, né? Tem alguns trechos, eu quero ler alguns trechos e eu vou comentando em cima. É, Tem uma parte aqui muito interessante. É, Havia uma marca popular de café chamada Chase e Sanborn. Aí, os fabricantes começaram a dar descontos de preços, eles se tornaram viciados em descontos. Onde está essa marca hoje em dia? Completamente morta. Isso era uma marca de café de 1955. Então, o David Ogilvy, aqui nesse livro, ele traz muito essa questão de você não ser um viciado em promoção, não ser um viciado em simplesmente oferta. E o que eu vejo dentro desse mercado, e aqui não sei de maneira concreta aonde que é o erro, porque eu já ouvi gente culpar a montadora, que a montadora manda um escopo que você tem que ser dentro daquele escopo, você não pode fazer nada diferente. E eu fico pensando também
é aonde que está o esses gerentes, né? O que que esses gerentes fazem que eles só vivem nessa guerra incessante. Tem uma parada muito curiosa, muito, muito, muito curiosa, que acontece dentro desses concessionários, né? E sempre focando aqui, são grupos gigantes de concessionários de carros novos. Eu acho muito engraçado que o que ocorre. Sabe quando você está no jardim de infância? Ou quando às vezes você pode ter irmão ou algum primo, independente de quem seja, que um é mais ciumento que o outro. E aí, por exemplo, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, em teoria, tá dando mais carinho para um do que para outro. E aí o que que gera? Gera aquele ciúme, né? Por exemplo, ah, é, a sua avó tá com você no colo, aí vai lá o seu primo e ou o seu irmão e fala: "Ah, não, vó, eu quero também. Eu quero colo também", ou ele vai se aconchegar ali para ter aquele carinho também, porque ele viu você ali recebendo aquele carinho, ele tava fazendo outra coisa, mas você chegou e bateu aquele ciúme. É o que eu vejo acontecer. Quando eu não consigo enxergar, eu não consigo ver proatividade entre esses gerentes, né? E a galera que, assim, tá no alto escalão. Eu tô na ralé. Eu sou a ralé. Eu sou simplesmente um analista de performance que tem que trazer muito lead com pouco, com um criativo por mês de oferta estático, sem nada diferente, sem nenhuma diferenciação. Essa é a matéria-prima que eu tenho que fazer e eu tenho que me virar nos 30. E eu me viro nos 30 e eu entrego o resultado. Eu sempre entrego o resultado todos os meses. Todos os meses é na casa de 6 a 7 mil leads, a depender até mais. Só que um faz um feirão aqui na semana X, o outro vê que o outro está fazendo um feirão. Aí ele, 2 dias depois que ele foi impactado por alguma oferta desse feirão, ele vai lá e faz o quê? Um feirão com nome idêntico. Às vezes muda uma palavra. E aí eu fico pensando, cadê a diferenciação? Aí entra dentro desse ponto de simplesmente promoção, que David Ogilvy falava lá em 1970, né? Descontos, olha só o que que ele fala aqui. Descontos não constrói uma imagem destrutível, que é a única coisa que pode tornar sua marca parte do tecido da vida. Eu fico olhando, tem uma certa concessionária que, cara, muita gente elogia ela pela questão do atendimento. E assim, são clientes elogiando de maneira gratuita, que tem um bom atendimento, as pessoas, os vendedores realmente demonstram querer ajudar. Só que o quê? Ela ninguém consegue entender e ir por esse caminho. Ah, Lucas, e por que que você não faz isso? Porque eu sou a ralé, né? Eu sou o chão de fábrica. Ninguém quer escutar o chão de fábrica, mesmo que se dá alguma merda, vão colocar no Furebs da agência, que, por consequência, vai sobrar para o meu Furebs. Só que eu trago soluções, só que é a mesma coisa de eu estar conversando com a parede que está aqui na minha frente. É simplesmente uma guerra de preço. E eu não consigo entender, eu não consigo se você tem essa visão também, se você está em algum setor, se você é um lojista que está pensando assim, me diz aqui nos comentários qual a sua real visão sobre isso. É simplesmente um delírio meu? É simplesmente só isso que é o mercado, principalmente o mercado de setor automotivo? Porque, na minha visão, eu não consigo entender que é isso. Eu não consigo é, bater o pé e parar pra, tipo assim, me conformar com isso. Eu não consigo me conformar que é só isso.
Não, eu já dei tantas ideias que, por exemplo, o que que uma dessas concessionárias poderia fazer? Ou você mesmo que tá aí vai ver esse vídeo. Você é uma loja de seminovos, por exemplo, uma loja de usados, faz tráfego pago, tem seu marketing, mas talvez você não tenha essa visão aqui. Como é que funciona o mercado hoje? Diz pra mim. Esperar aí 2 segundos. É isso mesmo. Hoje não existe mais bobo dentro do mercado. Às vezes, existem pessoas mais inocentes, mas não bobo. Ele sabe o que que ele quer. Ele sabe que carro ele quer. Quando ele chega até você, ele já tem noção de é, qual a potência desse carro, como é que esse carro vai ser útil para ele, quantos cavalos tem, se é quatro portas, se não é, quantos quilômetros faz por litro, como é que é a manutenção desse carro. Esse carro dá muito problema, esse carro tem algum problema crônico. Quando ele chega até você, ele já está munido de todas essas informações. E aí, o que que acontece? Fica a cargo dos influencers de carros, que fazem reviews de carros, que dão opiniões sobre carros, a formar essa opinião desse possível comprador que vai até a sua loja. Agora imagina só, se você pega, cria um canal no YouTube para fazer o review dos carros. Você já tem a matéria-prima. Você tem o que a pessoa quer, você tem um produto em si, mas você precisa de mídia. Não existe isso, você precisa aparecer. E um lugar excelente para você aparecer é no YouTube. Aí imagina só, você monta ali todo mês, tá entrando o carro tal. E aí, por exemplo, há diferenças nas mídias. Vou entrar aqui em outro papo e daqui a pouco eu volto na parte de promoção. E aí o que que você faz? Há diferenças nas mídias. O YouTube, ele tem uma linguagem. O Instagram, ele tem outra linguagem. O TikTok tem outra linguagem. No YouTube, você consegue fazer detalhamento desse carro, né? Principalmente se você é uma loja de carros usados, você consegue mostrar ali motorização, você pode mostrar os bastidores quando aquele carro chega, você levando para fazer uma revisão, você levando para fazer uma higienização. E aí daqui a pouco você mostra o carro, como é que o carro ficou. Você mostra o carro por fora, por dentro. Você mostra os acessórios que esse carro tem. Você mostra as possibilidades que esse carro gera. Para que tipo de público esse carro é. Porque você vender um Civic não é a mesma coisa que você vender um Fastback. São públicos diferentes. Você vender um Compass é diferente de você vender um Argo. São públicos diferentes. São faixas etárias de valores diferentes. E aí você monta ali o canal da sua loja. Não precisa ser o seu canal, o canal da sua loja. Quando a pessoa for procurar, ela já vai saber se aquele carro atende ela, como é que tá o estado daquele carro, se aquele carro cabe realmente é o que ela procura. E aí ela já vai chegar ali com você praticamente para pagar o valor ou para fazer um trâmite ou outro. Então, ninguém está pensando nisso. Uma loja de carros novos, ela tem o maior poder na mão, que é ter um lançamento de um carro. Imagina só, muitas lojas têm influencers que fazem postagens para lá, mas só são postagens de ofertas. Não tem nenhum brand para a empresa, não tem nenhum, nenhum outro formato de conteúdo que também atraia esse lead para dentro da loja, mas que não seja simplesmente só ofertar um preço ali para aquele cliente, aquele potencial cliente, que ainda não se tornou cliente. E aí, ao invés dessa loja, dessas concessionárias, pegarem e abrirem um canal no YouTube e não ficarem só presas em ficar mostrando oferta, 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 promoção, 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 ela fazer isso.
ela mostrar o carro. Pô, vai lançar um novo carro da Fiat. A concessionária, ela pode ir lá mostrar os detalhes do carro, ela pode mostrar a potência do carro, ela pode mostrar o test drive do carro, fazer vídeos andando. Quantos carros híbridos tem aí? A Fiat tem dois carros híbridos, mas ninguém conhece realmente como é que funciona. Como é que eu carrego esse carro? Como é que funciona realmente a questão de você utilizar é, dois tipos de combustíveis, né? Vamos se dizer assim, que é o elétrico e que é a gasolina ou álcool. Então, esse tipo de coisa ninguém está pensando. Se você tem esse poder na mão, né? Se você é um gerente, se você é um coordenador, se você é um diretor, você tem um poder de se diferenciar. Que aí entra o ponto, né? Porque tem até uma outra parte que ele fala aqui. Promoções são como uma droga. Pergunte a um gerente de produto viciado. Pergunte a um gerente de produto viciado o que aconteceu com sua participação de mercado depois que o delírio do desconto acabou. Ele mudará de assunto. Pergunte-lhe se o acordo incrementou os lucros. Mais uma vez, ele vai mudar de assunto. Hoje é um mercado simplesmente de promoção e oferta. Só isso. Não há nenhum tipo diferente de atração desse cliente. É simplesmente ele tá rolando o feed ali e aparecer uma oferta de um carro no valor de R$ 100.000 ou um carro com entrada de 30 mil e mais 76 parcelas de R$ 1.692. E é só isso. Você esquece de todo o resto de um público. Você esquece de comunicar para quem é aquele carro. Você esquece de falar realmente se aquele carro é para aquele público. É simplesmente uma guerra de preço e simplesmente uma uma ciumeira um do outro, de uma concessionária com a outra, que no final das contas ninguém faz nada direito e simplesmente vira uma poluição de oferta, uma poluição até visual. É tudo muito igual. Tudo é muito igual. E o primeiro que tomar a atitude de querer se diferenciar, ele vai pegar uma fatia ainda maior de mercado. Porque assim, eu não estou falando de empresas pequenas, estou falando de empresas consolidadas, de concessionárias consolidadas. Só que eu enxergo que há muita venda reprimida. Só que ninguém tem a coragem ou ninguém quer dar o braço a torcer e ir por um caminho diferente. Como eu disse, por exemplo, na questão de feirões. Em vez de uma concessionária, de os responsáveis parar e entender que tipo de feirão nós iremos fazer. Nós iremos fazer algo realmente diferente, porque ninguém cai mais nessa questão de feirão. Ninguém cai. Todo final de semana é um feirão diferente. E é a mesma oferta. Às vezes, durante a semana, ele aumenta a oferta para diminuir no final de semana. Então, não tem diferença nenhuma. E à medida do tempo que vai havendo uma guerra só de preço, de preço, de preço, de promoção, de promoção, de promoção, por mais consolidada que sejam essas concessionárias, vai começar a ruir, porque aqui tem mais dinheiro, ela investe mais, então ela vai aparecer mais. Ela tem potencial de atrair mais pessoas, mesmo só tendo promoções. Aqui tem menos, ela vai cada vez mais perder espaço. Perder espaço publicitário. Porque aqui tem mais dinheiro, vai engolir ela. E aí, como é que ela pode fazer para não ser engolida? Ter uma visão diferente, fazer diferente, comunicar. Ao invés dela só ofertar preço, ela ofertar
um excelente atendimento. Que quando chegar lá, a pessoa vai ter um local aconchegante para aguardar, vai ter um café da manhã, vai ter um atendimento com alguém que realmente tem um gosto de estar ali para fazer um bom negócio, não simplesmente mais um dia fazer uma venda e ter uma comissão. Então, assim, às vezes pode até ser meio que um delírio meu eu tá falando sobre isso. Mas eu não consigo entender, não consigo me conformar que o mercado é só isso. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo me conformar que o mercado é só isso. E dentro disso, eu estou montando a minha empresa voltada ao marketing, a um novo marketing, principalmente para lojas de usados, porque aqui tem um ouro. E tem um outro ponto que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, que é sobre os picaretas do mercado de usados. Eu não quero que esses picaretas continuem no topo do mercado. Eu quero colocar as lojas de usados no topo do mercado. Se você é uma loja, tem uma loja de usados ou um vendedor independente de repasse usados, clica aqui, fala comigo lá no direct ou manda aqui nos comentários que eu te chamo, porque é você que eu quero colocar no topo do mercado. Chega de pessoas ruins, está aí lucrando e tendo vendas e enganando pessoas honestas, clientes que estão ali com o sonho nas mãos e muitas vezes acaba sendo ruídos. Valeu, falou, tamo junto. Todo dia tem vídeo aqui no canal ao meio-dia e falou. Não esquece, se você quer mudar a sua realidade da sua empresa, clica aqui ou deixa nos comentários. Falou!